Olá, amigos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz. Para o nosso coração, é uma alegria podermos estar reunidos nessa noite, virtualmente, para podermos juntos refletir em torno do Evangelho de Jesus. Agradecemos à Casa Espírita Fraternidade Casa do Caminho, de Morada de Minas, Morada Nova de Minas, interior de Minas Gerais, a alegria do convite para juntos nessa noite refletirmos sobre um tema de grande importância para os nossos corações, que é a paciência. Mas antes de nós falarmos sobre essa virtude que necessitamos desenvolver dentro dos nossos corações, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, buscando a conexão para podermos, dessa forma, realizarmos o nosso estudo envolvidos pelas vibrações de amor. Senhor Jesus, Mestre amado, nessa noite de bênçãos, neste domingo, quando nos encontramos em nossos lares, nós buscamos conectar os nossos corações, buscando as vibrações amorosas do seu amor, a fim de podermos receber no íntimo da nossa alma a mensagem revigorante, o bálsamo refazente, o fortalecimento necessário para a nossa jornada. Vem, Senhor, nos ajudar a ser melhores com a luz das tuas mensagens edificantes. Que o teu exemplo deixado há 2000 anos atrás, como um roteiro de luz para todos nós, possa ser seguido, de forma também descobrirmos as potencialidades da nossa alma, os recursos que já trazemos para serem desenvolvidos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Jean-Jacques Rousseau, que foi um grande filósofo suíço, ele chegou um dia a asseverar que a paciência ela é muito amarga, mas os seus frutos são doces. O benfeitor espiritual Fritz Schein, por nosso intermédio, em um livro chamado Sob a Luz do Evangelho, que é um livro que traz reflexões sobre 100 frases faladas por diversos autores, diversos pensadores, cientistas, filósofos, religiosos na história da humanidade. E entre todas essas frases, ele comenta sobre esta que nós acabamos de citar, de Jean-Jacques Rousseau, especialmente no capítulo 70, intitulada a mensagem Espera Necessária. E ele vai começar os seus apontamentos nos dizendo que tudo que existe no mundo tem o seu próprio tempo de espera. Os planetas, ele tem o seu tempo. Tem o tempo de se movimentarem em torno do astro-rei, o Sol, também de girarem em torno do seu próprio eixo, possibilitando a contagem dos segundos, dos minutos, das horas e, consequentemente, dos dias, dos meses e dos anos. A água, ela tem o seu tempo. Tem o tempo de evaporar-se e se
aglutinar, condensar-se nas nuvens, para daí a algum tempo cair em forma de chuva, umedecer o nosso solo, tornando-o fértil. Também a semente, ela tem o seu tempo de entumecer-se, debaixo do solo, enfrentar as dificuldades para poder se desenvolver, para depois crescer, florescer e, quem sabe, frutificar. E a vida moderna, a vida na qual todos nós nos encontramos encarnados, também é repleta de situações que nos fazem desenvolver a paciência. No entanto, nós vivemos num mundo em que nós não queremos esperar, em que nós ficamos muitas vezes perturbados, estressados por qualquer motivo. Seja no nosso trabalho remunerado, seja no ambiente religioso, na sociedade e principalmente dentro do nosso lar. Na nossa profissão, muitas vezes nós somos cobrados a ter uma produtividade para não perdermos o nosso emprego. E perdemos o nosso equilíbrio diante de situações tão pequeninas, tão corriqueiras. No trânsito, cada um por si, cada qual querendo chegar ao local do seu destino, sem se preocupar com aqueles que estão ao seu derredor. Dentro da família, nós queremos tudo ao nosso tempo, à nossa hora, tendo atendido os nossos desejos para alcançar as nossas realizações. O fato é que se vendesse paciência nos supermercados, na farmácia, com certeza esse produto estaria esgotado. Porque a grande maioria de todos nós ainda não cultivamos essa virtude dentro do nosso coração. É muito comum nós dizermos assim: eu sou muito bonzinho, mas não pise no meu calo. Ora, então não é bonzinho. Porque ser bonzinho, entre aspas, é nós realmente mantermos o nosso equilíbrio diante das situações difíceis. É óbvio que quando alguém pisa no nosso calo, não é que nós devamos sorrir para essa pessoa e agradecer por ela ter feito isto, mas é saber lidar de uma maneira diferente. Nós costumamos contar uma história verídica ocorrida aqui em Belo Horizonte, a cidade onde moramos. Para aqueles que conhecem a capital mineira, existe no centro da cidade uma igreja muito famosa, a Igreja São José, que é um quarteirão onde há um grande trânsito de pessoas para poder passar de uma para outra rua. Uma senhora da sociedade mineira, que reside aqui em Belo Horizonte, muito rica, ela havia ido à cidade para fazer algumas compras e deixou o seu automóvel no estacionamento da Igreja São José. Então ela foi sozinha por várias lojas, fez diversas compras. E quando ela estava retornando para o seu carro, cheia de sacolas, eis então que ela esbarrou com um homem que estava vindo em sentido contrário. E todas as suas compras foram ao chão. E aquela lady, aquela mulher que estava sobre o salto alto, que mostrava ser de boa compostura, logo perdeu as estribeiras. Começou a gritar, a xingar aquele homem e de repente ela disse: "Você por acaso é cego?" E naquele instante, o homem que estava diante dela lhe disse: "Sou sim, senhora." Então, no caso,
foi ela quem esbarrou no homem e não o homem esbarrou nela. A falta de paciência, ela está mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Um executivo, um homem bem trajado, de terno, está indo para o trabalho. O trânsito está um pouco complicado e, de repente, numa das avenidas da cidade, algum outro automóvel entra à sua frente, sem dar seta, sem lhe pedir permissão, e ele então, que está tão bem trajado, que mantém as aparências, uma postura, abre o vidro do carro, perde a compostura e começa a falar os seus impropérios, as frases que são direcionadas àquele outro que, na sua concepção, fez o que estava errado. Quantos de nós perdemos a paciência quando estamos usando a internet? Nesses dias de coronavírus, de isolamento social, quantos de nós temos tido essa experiência com a internet? Com o acúmulo de pessoas acessando sites, o sinal da banda larga fica um pouco congestionado. E é natural, seja até mesmo nas lives como essa que nós estamos fazendo, que em alguns momentos trave, que em alguns momentos aquela bolinha fica rodando, rodando, rodando. Ou vamos acessar o site de um determinado banco para fazer um pagamento e não conseguimos. É natural. E logo, logo, perdemos também o equilíbrio. Quando nós estamos com uma enfermidade, seja ela qual for, e começamos a tomar o medicamento, e nós queremos que o medicamento faça efeito de dia para a noite, queremos que suma a enfermidade de uma hora para outra. Às vezes é uma enfermidade que já está sendo enraizada já há alguns anos, e nós queremos que faça o efeito conforme aquela propaganda enganosa de determinado medicamento. Tomou Doril, a dor sumiu. Nem sempre isso acontece. Mas quando a dor persiste, mesmo tomando o medicamento, nós logo, logo perdemos a paciência. E até mesmo, meus amigos, por incrível que pareça, muitas vezes nós não sabemos esperar nem o tempo de uma palestra. Nós acabamos de iniciar as nossas reflexões. Espero que não. Mas pode ser que alguém já esteja pensando, quanto tempo será essa palestra? Será que já está acabando? Porque nós muitas vezes vamos vivendo essa ansiedade. Queremos viver sempre o futuro e esquecemos do nosso presente. Então, saber esperar é sinônimo de saber viver. E Jesus já havia se referido a respeito disso, quando no seu evangelho ele nos diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. De uma maneira geral, nós vivemos ou do passado ou do futuro. Nos apegamos às coisas que aconteceram há anos atrás, ou estamos projetando o que vamos viver daqui um mês, daqui um ano, e esquecemos do agora, do presente. E é por isso que muitas vezes nós ficamos estressados, fadigados, justamente porque não valorizamos os instantes que nós estamos vivenciando naquele instante, naquele momento. Então a paciência é uma virtude que precisa ser alcançada por todos nós. É uma afirmação que o benfeitor Friedrich nos traz nessa referida mensagem que nós estamos usando como base para o estudo dessa noite. No entanto, a paciência, ela só é adquirida pela experiência.
Porque ninguém consegue despertar uma virtude, desenvolver um sentimento, se não passar pelos desafios. Como é que alguém vai saber se tem condições de perdoar se ninguém o ferir, se ninguém o magoar? Como é que nós vamos desenvolver um sentimento se nós não temos a oportunidade de colocá-lo em prática? Com a paciência não é diferente. Aliás, conta-nos um koan, uma história oriental muito antiga, que certo dia um homem aproximou-se de um grande sábio. Este homem, ele desejava solicitar ao sábio uma oração. Ore para que eu tenha paciência. Essa é a virtude que eu tenho mais dificuldade para poder desenvolver. Então, naquele instante, o homem sábio que amava a Deus ajoelhou-se diante do jovem, lhe perguntando: é isto mesmo que desejas? É isto que quero, respondeu o rapaz. Então o sábio, fechando os seus olhos, ergueu a sua cabeça aos céus e começou a orar. Senhor Deus, manda tribulações para esse jovem de manhã. Manda tribulações para esse jovem à tarde. Manda tribulações. Não é isso que eu quero. Não é tribulações, é paciência, disse o rapaz, atropelando a oração do sábio. O sábio então levantou-se do chão onde estava ajoelhado, colocou nos lábios um sorriso e disse: meu filho, para que você possa desenvolver a paciência, é necessário que tenha tribulações. Então, as experiências da nossa vida, elas são as mais variadas e às vezes tão pequenas que nós não valorizamos, que nós não percebemos, que podemos desenvolver a paciência naquela situação que ora está sendo apresentada. Uma fila enorme para poder pagar uma conta. Aguardar à vez um consultório médico quando atrasa a nossa consulta. O trânsito congestionado. Chamadas telefônicas em espera, quando nós ligamos para uma empresa, principalmente para fazer alguma reclamação, e aquela musiquinha fica tocando, e nunca o atendente nos fala para que nós possamos colocar a nossa dificuldade. Também quando alguém nos telefona e começa a conversar, contando algum problema, alguma dificuldade, fica repetindo a mesma informação. São todas situações tão corriqueiras que nós podemos aprender a despertar a paciência que vai gerando em nós desequilíbrios. É muito comum também, no nosso dia a dia, em torno da paciência, numa visão equivocada da virtude, nós dizermos assim: paciência tem limite. Fulano de tal ou tal situação me tirou a paciência. Ora, se tirou, porque não era. Se nós perdemos, é porque nós não tínhamos. Porque toda virtude que nós alcançamos, ela não se perde. Porque ela foi conquistada. Jesus nos falou sobre isso, quando ele disse que os tesouros da terra, eles se perdem, eles se acabam, eles são roubados. Mas os tesouros do coração, eles ficam conosco para a eternidade. Então Jesus quer nos dizer que a experiência que nós passamos em torno da nossa vida é para despertar esses valores que vão seguir conosco para sempre, que vão estar conosco na nossa caminhada. Então nenhum de nós pode perder paciência. Há uma passagem que a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues nos narra,
pela mediunidade de Valdo Franco, nós não vamos com passagem evangélica, vamos citar apenas uma fala dela na passagem evangélica que nos chama bastante atenção, que é o desdobramento do que aconteceu com a mulher adúltera, aquela que seria apedrejada em praça pública. Quando Jesus disse para as pessoas: atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Segundo a benfeitora, naquele mesmo dia, à noite, na casa em que Jesus estava hospedado, aquela mulher o procurou, que fora liberta do apedrejamento. E quando ela chega na residência e encontra Jesus, ela diz assim para ele: Senhor, perdoe-me por estar tirando a sua paz. E Jesus olhou para ela e lhe disse: minha filha, ninguém pode me tirar aquilo que eu já conquistei. Então nenhum de nós vai perder a nossa paciência diante de uma experiência. Porque se nós a perdemos, porque ainda não a desenvolvemos. Voltamos a repetir. A paciência está justamente em vivenciar aquela situação com tranquilidade, de uma maneira diferente. Também é muito comum no nosso dia a dia nós confundirmos a paciência com passividade ou preguiça. São conceitos contrários. A paciência é saber esperar, tanto para agir quanto para colher os frutos. É termos a convicção de que tudo acontece por uma razão de ser. Já a preguiça é o não fazer. É cruzar os braços, é esperar que os outros façam por nós aquilo que nós precisamos realizar. Então, na diferenciação dessas duas palavras, nós vamos perceber o quanto nós somos equivocados em torno da paciência, em torno dessa virtude tão importante no nosso dia a dia. A paciência, ela requer esperar o tempo de cada um. É preciso nós aguardarmos que cada um realize o trabalho que lhe compete. Nós não podemos adentrar no livre-arbítrio das pessoas. Cada um tem o direito de escolher o caminho que desejar, a não ser quando estão sob a nossa tutela. No caso dos nossos filhos, nós temos a responsabilidade por eles. Mas quando se tornam adultos, quando nós convivemos com as pessoas no nosso dia a dia, é preciso nós sabermos esperar o tempo de cada um, porque Deus nos espera. Deus é o nosso Pai, Ele nos aguarda o tempo de cada um para o aprendizado, para o crescimento espiritual, para o progresso. Paulo de Tarso, ele dizia o seguinte: eu aceito o mundo como é, as pessoas como são. No entanto, eu sou o que sou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa frase de Paulo, ela demonstra a todos nós a importância de nós sabermos viver no mundo, lidando inclusive com as diferenças que estão à nossa volta, para que assim nós possamos construir maior harmonia em nossa volta, em nosso entorno, porque do contrário, nós começaremos a entrar em um clima que nos trará grandes dificuldades de convivência, onde vamos perdendo, gerando desequilíbrio dentro de nós. E um dos grandes desafios que nós temos para exercitar a paciência é justamente dentro do lar. Nós estamos vivendo esses dias de isolamento social, estamos o maior número de tempo dentro de casa, na convivência com os nossos familiares, e todos nós podemos atestar esta realidade.
a dificuldade do relacionamento, sendo pacientes com cada um, sendo pacientes com as escolhas, desde o programa que cada um quer assistir, o horário que cada um quer dormir, a hora da alimentação, a convivência fraternal nessa ou naquela situação. E o benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, em um livro chamado Inspiração, ele vai dizer que nós não podemos calcular os prejuízos decorrentes da falta de paciência, especialmente dentro do nosso lar. E ele traz algumas frases muito interessantes. Se o companheiro ou a companheira desentende, silencia. Ao invés de entrar na mesma sintonia do outro, ao invés de um gritar e o outro gritar mais alto ainda para demonstrar quem manda dentro do lar, melhor silenciar, pelo menos naquele instante. Depois, se for necessário, voltar ao diálogo naquela situação mal resolvida. Mas o instante da fervura, não adianta nós atiçarmos mais fogo, porque vai ferver ainda mais. Então é melhor deixar passar aquele momento para que a solução venha depois. Se os filhos caminham em estradas infelizes, tenha mais paciência. Diz o benfeitor Emmanuel no livro Consolador que os filhos rebeldes, eles são mensageiros do amor. É através dos filhos difíceis que nós despertamos verdadeiros sentimentos. Nós já falamos sobre isso, que para despertar o sentimento precisa ter experiência. É preciso vivenciar a situação para descobrirmos, porque amar o filho obediente, amar o filho que sempre realiza tudo aquilo que nós desejamos, que não nos dá trabalho algum, é muito fácil. Mas estar ao lado do filho que realmente traz dificuldades, este é a maior prova do amor que nós possuímos. E, naturalmente, da paciência que nós vamos adquirir naquela convivência difícil. Se os familiares não nos compreendem, nos zombam, tenhamos compaixão, entendimento e respeito diante de todas as situações. Então nós começamos a perceber, meus amigos, como é bom nós desenvolvermos a intimidade do nosso lar, essa virtude. Como é bom para nós mesmos sabermos esperar o tempo de cada um. Nós queremos compartilhar com vocês, sem desejar fazer nenhum tipo de autobiografia, mas uma experiência que vai contribuir para nós entendermos o que é a paciência. Nós temos ido ao Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais sofridas do nosso estado, aqui em Minas Gerais, já há 11 anos. Este ano nós completamos 11 anos de um trabalho que nós realizamos pela Amivale do Jequitinhonha. Aliás, vários amigos estão conosco nessa live. E viajando para este local já há estes anos, nos primeiros anos que íamos, nós ficávamos maravilhados com o trabalho iniciado em cidades muito pequenas, onde o movimento espírita foi crescendo gradativamente. E no primeiro ano que nós fomos ao Vale do Jequitinhonha, nós visitamos uma cidade cuja manutenção ainda é feita por meio de exploração de pedras preciosas. Uma cidade bem pequena do Vale de Jequitinhonha, onde há coronéis que pagam baixos salários e ganham muito dinheiro. E quando nós ficamos sabendo que neste local havia uma casa espírita, nós ficamos muito felizes, porque era uma luz a brilhar na consciência das pessoas, fazendo despertar sentimentos
entendimento da vida, paciência para com a experiência difícil. E nós ficamos entusiasmados. Sempre ficamos hospedados na casa de um amigo muito querido, onde é o nosso ponto de apoio, e vamos indo às cidades todos os dias e retornando para a casa dele. E num desses dias, antes de ir à referida cidade, nós recebemos um telefonema da presidente da Casa Espírita, dizendo de forma muito ressabiada: Wellerson, nós vamos ter que cancelar a nossa palestra de hoje à noite. E nós dissemos a ela, mas por quê? Estávamos tão felizes de ir à sua cidade pela primeira vez, e falei com ela das nossas impressões. Ela disse, mas lamentavelmente nós vamos ter que cancelar. Mas por quê? Porque aqui na nossa cidade ainda há uma grande perseguição em relação ao espiritismo, isso há 11 anos atrás. E então, o padre está falando no alto-falante que não é para as pessoas irem à nossa palestra, porque é coisa do demônio, é coisa do diabo. Nós então ficamos meditando naquelas palavras e ela continuou. E eu tenho certeza que ninguém vai. Então nós perguntamos para ela, e a senhora vai na palestra? Ela disse, mas é claro que sim, fui eu que convidei. Eu disse, então nós vamos ter alguém na palestra, porque se a senhora vai, um palestrante fala para uma pessoa, fala para 2, para 70, para 1000. O palestrante leva a mensagem. Se cair no coração de alguém, já faz sentido. Além do que, junto conosco, irão também alguns outros amigos. Ela disse, então você não se importa se não tiver público? E nós dissemos, mas vai ter público, porque a senhora e os amigos. Então, se não se importa, pode vir. E naquele dia à noite, nós fomos à palestra. Quando nós chegamos na cidade, ela decidiu fazer um encontro no centro comunitário, porque facilitaria as pessoas que tinham medo de ir à casa espírita, de ir ao encontro. E nós percebemos uma grande movimentação na cidade. A cidade é muito pequena, então a praça estava bem cheia, havia um certo tumulto de frente ao centro comunitário. E quando nós descemos do carro e entramos dentro do salão, estava superlotado. Estava muito cheio. As pessoas vieram ouvir o que o demônio, que era eu, tinha para falar. E quando nós entramos, as pessoas começaram a olhar umas para as outras, a comentar uma com as outras, e nós nos assentamos, entramos em oração para nos preparar para o trabalho e fomos fazer a palestra. É claro que numa cidade do interior, com essas condições que nós narramos, nós não íamos começar a nossa palestra falando sobre reencarnação, falando sobre pluralidade dos mundos habitados. É claro que nós falamos do Evangelho, falamos da mensagem que consola, e à medida que nós fomos falando, as pessoas que estavam presentes foram se interessando pelo tema. Elas começaram a prestar atenção, aquele silêncio dentro do salão, quando mais ou menos uns 15, 20 minutos depois, um barulho estranho começou a vir lá de fora. Era um barulho sobre o telhado. E de repente nós percebemos que era uma pessoa que estava do lado de fora apedrejando o centro comunitário. As pedras caíam sobre o telhado. E as pessoas começaram a ficar um tanto quanto incomodadas. Foi quando, ali no meio da palestra, um homem aparece na porta do centro comunitário, armado com uma arma de fogo, e ele gritava assim: saia já daí, porque senão eu te mato. Meus amigos, vocês podem imaginar o que seja isso para um orador? Nós estávamos fazendo a palestra, tranquilamente, o silêncio, e o homem chega à porta e começa a gritar desse jeito: saia já daí, porque eu quero te matar. A nossa pretensão era muita. Nós achávamos que ele queria nos matar. E naquele momento, o coração começou a disparar, as pernas ficaram trêmulas, mas tentando não mostrar para o público o que estava acontecendo. E continuamos a falando, porque a espiritualidade disse assim: continue falando,
Não pare e nem diminua a palestra. Nós continuamos, com certa dificuldade, é claro, mas nós percebemos que não era conosco que ele estava falando. Ele estava falando com a esposa dele que estava lá dentro. O homem estava muito alcoolizado. Ela começou a chorar, as pessoas começaram a se aproximar dela. Nós continuamos a palestra nessa situação e terminamos. Quando nós terminamos, a pessoa veio falar conosco, a senhora, acompanhada da vizinha, chorando. E agora o que vai ser? Esse homem vai me matar. E a vizinha disse, não vai acontecer nada disso. Ele está alcoolizado, ele está apenas ameaçando. Todos nós aqui na cidade o conhecemos. Vamos para casa. Eu vou com você, disse a vizinha, e vou dormir na sua casa hoje, não se preocupe. Então aquela senhora, ela ficou mais tranquila, parou de chorar, foi embora com a vizinha, as pessoas foram se dispersando, e o homem, ao invés de ir embora, ficou. Ficou do lado de fora e agora começou a nos ameaçar, tanto eu quanto os amigos que lá se encontravam. Nós saímos escoltados da cidade. Fomos para a cidade que nós estávamos hospedados. No dia seguinte, telefonamos para o presidente da casa para saber o que havia acontecido. Ela disse que o marido havia brigado bastante com a esposa, mas que não houve violência física, somente verbal. E que estava, dentro do possível, tudo bem. Então, nós continuamos o trabalho daquele ano. No ano seguinte, nós voltamos à mesma cidade. Meus amigos, tinham 2 pessoas na palestra. 2 pessoas apenas, fisicamente falando. E então fizemos a palestra. Daí continuamos o trabalho nos anos subsequentes. No 3º ano, como ela viu que as pessoas não vinham, ela começou a fazer um trabalho com as crianças. E o nosso público foi infantil. Nós contamos uma história infantil para poder envolver as crianças presentes. No outro ano, os pais das crianças voltaram para poder ver o que as crianças estavam aprendendo. E no 5º ano, o auditório estava cheio novamente. Quando nós começamos a fazer a palestra, nós vimos na última cadeira a senhora, aquela senhora que foi ameaçada pelo marido anos antes. Ela chorou o tempo todo da palestra. Quando terminou, ela veio falar conosco e então nós ficamos muito felizes com a presença dela. Ela disse assim, você se lembra de mim? Nós sorrimos, abraçamos, disse a senhora é inesquecível, vai ficar na minha vida. Nós conversamos um pouco. Eu disse, mas a senhora sumiu, não veio mais às palestras. Ela disse, nem te conto. O meu marido me proibiu frequentar essas coisas. Essas coisas é o espiritismo. E nós dissemos a ela, e por que que hoje ele deixou? Ela colocou nos lábios um leve sorriso e disse assim, na verdade, o que aconteceu é uma história um pouco longa, vou resumir. O meu marido ficou bem doente. Nós tivemos que ir a Belo Horizonte para ele fazer uma cirurgia de emergência. E ele ficou acamado 6 meses. 6 meses consecutivos. E eu cuidei dele dia e noite. Noite e dia. Certa noite, ele estava com dores terríveis. Então ele me chamou e disse assim, fulano, hoje é dia daquelas coisas. Eu nem me lembrava mais. Diz que coisas? Aquelas coisas que eu te proibi ir. Ele sabia o dia e a hora daquelas coisas. E eu então disse para ele, a casa espírita, isso mesmo, a casa espírita é hoje. Eu então disse para ele, é hoje. Pois então vá. Vá, ore por mim e ore também por você. E foi a partir daí que eu voltei a frequentar a casa espírita. Naquele instante, nós ficamos verdadeiramente emocionados. Tomamos a mão dela e dissemos à senhora, é exemplo para todos nós. A senhora pôde ser muito mais espírita do que muitos de nós espíritas que estamos dentro da casa. Porque a senhora deu testemunho. Com a sua paciência, com seu silêncio, a senhora demonstrou o que é possível o Espiritismo fazer na nossa vida.
A senhora me permite contar essa história por onde passe? Quando encaixar com o tema? Ela disse, é claro que sim. E foi a partir de então que, ao falar sobre a paciência e sobre outras virtudes, nós encaixamos essa história porque nós achamos que ela tem uma profunda consonância conosco, na convivência com os nossos familiares. A importância de silenciar na hora certa, de agir na hora exata. E mais, nós dissemos naquele dia para ela e temos a convicção disto. Nós dissemos para ela, temos a certeza de que um dia ele vai estar sentado aqui para escutar, seja a minha ou de qualquer outra pessoa, um palestrante espírita, aqui nessa cidade. Porque o exemplo da senhora vai mostrar para ele o que o Espiritismo é capaz de fazer nas nossas vidas. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos ir desenvolvendo essa ciência, porque paciência é a ciência da paz. E o benfeitor espiritual André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, em um livro pouco conhecido chamado Mentores e Ceareiros, ele escreve o Decálogo da Paz, 10 mandamentos para nós desenvolvermos a paz no nosso coração. É claro que não haverá condições de nós trabalharmos todos os itens, mas queremos trazer aqueles que julgamos principais e convidamos os nossos internautas para que possam procurar a mensagem. Hoje, com a facilidade da tecnologia, aqueles que não têm um livro, que é um livro pouco conhecido, tenho certeza que podem encontrar na internet. Basta digitar no Google Decálogo da Paz, Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico, o livro Mentores e Ceareiros. E ele começa trazendo o seguinte: aprenda a desculpar infinitamente para que os seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Quando nós aprendemos a desculpar, o interessante é que ele não fala de perdão. Quando nós aprendemos a desculpar, nós começamos a garantir a nossa paz. É também palavras de André Luiz numa outra mensagem, em que ele diz que a desculpa constante é garantia de paz. A diferença de desculpa e de perdão é que a desculpa ela ocorre em situações corriqueiras nas nossas vidas. O perdão se trata de algo mais profundo, algo que nos magoou, que nos feriu. Quanta dificuldade nós temos em situações corriqueiras de desculpar. Nós ficamos remoendo uma palavra que foi mal colocada, um pisão no pé, uma fechada no trânsito, e ficamos o dia todo remoendo dentro de nós aquele sentimento negativo. E é preciso nós compreendermos que, da mesma forma que nós desejamos ser desculpados pelos outros, porque nós também erramos, é preciso sempre recordar disso, que nós não somos perfeitos, nós também temos as nossas dificuldades. Então, se nós queremos ser desculpados pelos outros, por que também não desculpar nas faltas alheias, as circunstâncias, as situações ao seu derredor? Então, vamos perceber que, garantindo a paz dentro do nosso lar pela desculpa, pelo perdão, nós vamos gerando equilíbrio nos nossos relacionamentos. O segundo item que ele nos traz, esse eu tenho certeza que é bem fácil de nós fazermos. Ele diz o seguinte: cale-se diante do escárnio e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna em momento oportuno. Quão é difícil nós silenciarmos na hora certa, no momento exato. Nós sempre verbalizamos aquilo que não devíamos.
Não se defender nunca. Mostrar por meio das obras. Porque quanto mais nós nos defendemos, justificamos, na maioria das vezes, nós temos culpa no cartório, conforme diz o ditado popular. Então, aqui André Luiz nos convida que, para a garantia da nossa paz, é preciso nós sabermos o momento certo de poder fechar a nossa boca, para que dela não saia palavrórios, que dela não saia verborragia, como diz também os benfeitores espirituais, palavras jogadas ao vento, que depois nós nos arrependemos amargamente, gerando desequilíbrios no nosso relacionamento do dia a dia. Não cultive desafetos, recordando que a aversão de determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. Aqui André Luiz nos diz das nossas relações dificultosas com aqueles que são os nossos desafetos. Sejam os desafetos daqueles que são os nossos familiares, sejam os desafetos de pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, qualquer ambiente. Todas as vezes que nós vamos cultivando essas mágoas, esses rancores, nós também geramos mal-estar. Como uma pessoa pode estar em paz consigo mesma, gerando este sentimento negativo, que também faz despertar vingança, essa vontade de que o outro, de alguma forma, pague pelo mal que nos fez. Quando nós guardamos mágoas e rancores, nós somos os maiores prejudicados. No livro Sinal Verde, André Luiz também fala sobre isso. Quem guarda mágoa, rancor, ressentimento, desenvolve doenças cardíacas e respiratórias. Está numa mensagem chamada Antagonistas. Então, essa conturbação mental que nós vivemos no nosso dia a dia, ela também nos gera desequilíbrio. Não nos permite viver em paz. E há algo muito interessante que ele diz, o benfeitor, nessa estrofe, nesse mandamento do Decálogo da Paz. Ele vai nos dizer que quando nós temos um desafeto, quando alguém nos incomoda muito em algum tipo de comportamento, na maioria das vezes isso se dá pelo resultado da aversão que temos por nós mesmos. Ou seja, uma projeção psicológica. Nós vemos no outro aquilo que temos dentro de nós. E como não queremos matar em nós, queremos matar no outro. E o pior é quando nós dizemos aquela frase: meu santo não bateu com o de fulano de tal. Ora, então não pode ser santo. Porque se fosse santo, batia um com o outro. Porque os santos, que são os espíritos evoluídos, eles convivem muito bem, eles convivem em harmonia com aqueles que estão ao seu derredor. Perante o companheiro que se rendeu às tentações de natureza inferior, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que em outras circunstâncias poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e lugar triste. Não julgar a ninguém. Apontar os erros é muito fácil. Nós não sabemos o que se passa com o outro. Nenhum erro é justificável, mas nós não temos o direito de julgar a ninguém. Quando nós julgamos alguém, nós também perdemos a nossa paz, porque deixamos nos envolver naquela situação difícil. Basta nós assistirmos os noticiários para vermos os sentimentos que brotam dentro do nosso coração. Quando a televisão nos traz uma notícia que nós não concordamos, com uma situação terrível que está acontecendo,
algo que poderia ter sido feito e não foi, seja pelo governo, seja por quem for, nós vamos gerando dentro de nós um mal-estar, uma vibração tão ruim, que às vezes nós vamos dormir com aquilo na nossa mente. Por causa justamente dessas criações e desses julgamentos que nós fazemos perante a experiência que está sendo vivenciada. Será que nós paramos para pensar como seria se estivéssemos no lugar daquela pessoa? Será que nós faríamos de maneira diferente? Será que nós não estaríamos agindo da mesma forma? Então é muito fácil nós dizermos aos outros o que eles têm que fazer. É muito comum quando nós vemos nas ruas uma criança mal educada, uma criança birrenta, uma criança chorando e a mãe não sabe o que fazer, nós falamos assim: ah, se fosse o meu filho. Se fosse meu filho não estaria assim. Nós diríamos, se fosse o nosso filho estaria pior. Porque é muito fácil educar o filho dos outros. O desafio é nós atentarmos para as nossas responsabilidades, para fazermos aquilo que nós precisamos. Então nós vamos percebendo pela mensagem, não sei se os nossos companheiros estão conseguindo perceber isto, que a descoberta da paciência, o desenvolvimento dela na nossa vida, está muito mais presente do que nós imaginamos. Em todas essas situações que nós apontamos até agora e muitas outras que o benfeitor nos traz, nós vamos notando que a vida ela vai nos dando oportunidades que nós podemos aproveitar ou não, de acordo com os nossos direcionamentos, de acordo com as nossas escolhas. E assim, ele vai nos trazendo outras situações de não esperarmos recompensa. Às vezes nós ajudamos alguém, cooperamos com alguém e ficamos esperando que o outro retribua. Isso nos tira também a paz, gera desequilíbrio na nossa vida. Nós ficamos esperando o reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo. E qualquer um de nós que façamos o bem, devemos fazer por sermos conscientes, por percebermos que é o nosso dever ajudar aquele que está passando por uma situação difícil e não ficar esperando o aplauso do mundo, o reconhecimento desse ou daquele, ou mesmo a retribuição da pessoa no momento em que nós precisamos. Porque às vezes nós ajudamos alguém e ficamos esperando que um dia aquela pessoa possa nos retribuir. Mas eu já te ajudei tanto. Tem 10 anos que eu estou te ajudando, agora eu estou precisando de um favorzinho seu e você não quer me ajudar? Às vezes a pessoa não quer, ou a pessoa não pode. Então quer dizer que nós ajudamos por uma troca, esperando a recompensa. Então não esperar recompensa de ninguém, fazer aquilo que está ao nosso alcance é garantia de paz. Porque a garantia da nossa paz, meus amigos, está na consciência tranquila do dever cumprido. Certa ocasião, Frei Leão, ele aproximou-se de Francisco de Assis, que estava podando rosas. Ele perguntou assim: Pai Francisco, se tu soubesses que hoje irias morrer, o que tu farias? Ele parou podando as rosas e disse: Ah, meu filho, eu continuaria podando rosas. Se nós soubéssemos que íamos morrer daqui a um mês, nós sairíamos correndo agora para fazer coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Quando nós estamos em paz conosco mesmo, nós deixamos que as coisas aconteçam. Vamos vivendo cada dia, como disse Jesus, para podermos então usufruir do momento, construindo um futuro melhor pelas nossas escolhas. Mas para nós caminharmos para a finalização do nosso tema em torno da paciência, nós queríamos trazer uma última história, na verdade, uma velha lenda de um sacerdote que era tido como mestre da paciência. Ele era capaz de derrotar qualquer adversário
que chegasse à sua frente. E certa tarde, um homem muito conhecido na região, sem escrúpulos, apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. E aquele sacerdote, ele aceitou o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua direção, cuspiu em sua direção, gritou todos os insultos que se possa imaginar. E o teste durou algumas horas. O interessante é que o mestre da paciência, permaneceu impassível. Tudo que o outro fazia para provocá-lo, o sacerdote continuava muito tranquilo. Foi quando a tarde finalmente caiu, a noite chegou e aquele homem inescrupuloso se deu por vencido e retirou-se, foi-se embora. Quando ele foi embora, os discípulos do sacerdote estavam todos impressionados. Alguns outros estavam inclusive revoltados. Então aproximaram-se correndo do mestre da paciência e logo perguntaram para ele como conseguiu suportar todos estes impropérios, tanta indignidade, tanta blasfêmia, tanta mentira contra ti. E o sacerdote, muito tranquilo, sem alterar-se, apenas fez uma contrapergunta. Se alguém chega até você e lhe dá um presente e você não aceita, a quem pertence o presente? Naquele instante, um dos discípulos logo respondeu: a quem tentou nos entregar. Pois bem, disse o grande mestre, o mesmo vale para a inveja, para a raiva, para os insultos. Quando eles não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Então, meus amigos, a nossa paz, ela não depende de outra pessoa, senão exclusivamente de nós mesmos. As pessoas não nos podem tirar a nossa calma, a não ser se nós permitirmos, a não ser se nós nos deixarmos envolver pelo que o outro nos diz e que o outro nos faz. Não estamos dizendo que é fácil, é um grande desafio, porque todos nós trazemos dificuldades interiores. Mas essa virtude, a paciência, é uma conquista interna que nós precisamos realizar dia após dia. Nós gostaríamos de agradecer o carinho de todos vocês, a paciência de nos ter escutado. Foi uma alegria podermos estar juntos nessa noite, refletindo sobre a proposta do Evangelho de Jesus em torno da paciência, agradecendo mais uma vez a Fraternidade Espírita Casa do Caminho, de Morada Nova de Minas, por este convite, desejosos que as vibrações de Jesus acheguem até os nossos corações, dando-nos luzes para podermos prosseguir. Aos amigos que nos escrevem pela live, nosso muito obrigado. Quando nós terminarmos esse encontro, vou ler todos os comentários, vou responder dentro do possível. E para nós finalizarmos o nosso encontro, vamos então realizar a nossa prece final. Vamos todos nos conectar nas vibrações desse amor de Jesus. Estamos iniciando a nossa semana para que realmente, fortalecidos, nós possamos prosseguir diante das dificuldades, diante dos problemas pelos quais todos nós somos convidados a passar.
O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andássemos pelo vale das sombras e da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, ó Senhor, estará conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Preparas um banquete para nós, à presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas, e nós habitaremos a casa do Senhor por longos e longos anos. Envolvidos, Senhor, por este salmo, nós te agradecemos em primeiro lugar pela oportunidade desse encontro virtual, pela mensagem do seu Evangelho que nos edifica e nos consola. Mas em especial, Senhor, nessa noite, nós queremos pedir que as tuas vibrações amorosas se estendam sobre o nosso planeta terrestre. Tu que és o governador deste mundo de provas e expiações. Que as tuas bênçãos possam nos fortalecer nesses dias difíceis pelos quais estamos passando, buscando arregimentar aquelas famílias que estão passando pelas dificuldades da enfermidade, aquelas outras que sepultaram os seus entes queridos. A nós que somos os nossos desafios saudáveis do ponto de vista da enfermidade, mas muitas vezes enfermos da alma, com as nossas necessidades interiores. Vem, Senhor, abrasar o nosso coração, repletar a nossa alma de paz, para que assim possamos seguir a nossa caminhada, retirando dela o aprendizado necessário para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite para todos nós, um bom início de semana e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais.